Olá pessoal, bem-vindos de volta. Há muito tempo que eu estou devendo essa aula para vocês, é uma aula sobre orientação objeto em Lua. Essa aula vai entrar na playlist do módulo 2 do curso de Lua, que a gente está usando Lua 5.3, porém, como já tem alguns anos que eu não atualizo essa playlist, Lua já evoluiu, a gente está na versão 5.4. Vocês vão ver que no meu prompt vai aparecer Lua 5.4. Eu vou deixar um link aqui na descrição para vocês poderem acessar o primeiro vídeo. Vou deixar um card aqui em cima também, para vocês poderem acessar o primeiro vídeo da aula de Lua 5.3 do módulo 2, em que mostra como instalar Lua 5.3. Vocês podem usar tudo igualzinho, a mesma descrição, porém, lá na hora de fazer o download, em vez de escolher o Lua 5.3, vocês vão escolher o Lua 5.4, tá? A versão mais atual que tiver lá no site do Lua 5.4, tá? Todo o resto é igual para vocês poderem usar o Lua. Tá? Ou se quiserem também manter o 5.3, não vai ter diferença para nós, tá? Podem seguir exatamente a mesma descrição que vai dar tudo certo, tá? Então, pessoal, vamos hoje falar sobre Lua, sobre orientação a objeto em Lua. Nós vamos hoje ter essa aula. Para começar, vamos começar falando sobre tipos abstratos de dados. Qual é a motivação da gente falar sobre orientação a objeto e tipos abstratos de dados? Basicamente, a gente quer organizar o nosso código de uma maneira que a gente consiga fazer a nossa programação de uma maneira mais organizada e mais separada, para que a gente não tenha muita coisa voando e que fique muito mais fácil a gente resolver os nossos problemas. Então, a motivação é que a gente quer imaginar como representar um conceito abstrato. Por exemplo, no nosso caso aqui, a gente vai evoluir na ideia de representar um jogador, tá? E esse jogador, na verdade, um jogo com um jogador e inimigos, tá? E que a gente vai mostrar as dificuldades em se fazer isso de uma maneira solta e como que a gente, começando a estruturar melhor o código, separando os conceitos em tipos abstratos, vai facilitar muito a manipulação e a criação do jogo, tá? É claro que a gente não vai criar um jogo de fato, embora alguns elementozinhos eu vou mostrar para vocês, tá? E se você quiser estender para o teu próprio jogo e se você quiser usar esses conceitos, é uma ideia muito legal, tá? Então a gente vai ver, por exemplo, aqui nesse pequeno exemplo que eu tenho aqui dois jogadores, tá? Eu tenho o player 1 e o player 2, cada um tem o seu dano e cada um tem o seu HP, seus pontos de vida, tá? E basicamente eu tenho aqui a representação do jogador 1, P1, né, com dano e HP, P2 com dano e HP, e aqui eu faço uma rodada do jogo em que o player 1 ataca o player 2 dando dano no player 2, então basicamente eu pego o HP do player 2 diminuindo do dano do player 1, e aí eu atualizo o HP, né, hit points, e o player 2 atacando o player 1 a mesma coisa. Então o HP do player 1 é modificado pelo dano do player 2, tá? Nós vamos ver que isso aqui é bastante inconveniente, porque aqui eu tenho só dois players e só com esses dois players já vai ficar difícil eu mexer, porque eu não tenho que me preocupar só com dano, eu também tenho que me preocupar de desenhar o personagem, eu tenho que me preocupar com itens, por exemplo, se eu ganhar um escudo, se eu ganhar uma poção, se um escudo aumentar a minha resistência, se eu ganhar uma espada que dá mais dano, se eu evoluir o personagem de modo que o HP aumente, que o HP aumente ou o dano aumente. Então todas essas questões vão colocar complexidade em cima de como a gente vai representar um jogador e vai colocar parâmetros soltos dessa forma não vai ser conveniente, tá? Eu estou colocando esse exemplo porque eu já vi gente me trazendo dúvida de programação mostrando exemplos parecidos com esses, tá? Em que representava cada coisa colocando os atributos separadinhos exatamente dessa forma, tá? Então eu acho que é algo que quem está começando já fez e eu acho que é um ótimo exemplo para mostrar como é que isso não se sustenta para um jogo que vai ganhando escala, tá? Então representar os atributos separadamente não é conveniente, é o que eu acabei de falar, e seria mais interessante criar um tipo que representasse um jogador em vez de usarmos apenas inteiros, né? No caso apenas números, como está sendo feito aqui. Então a nossa ideia seria fazer algo do tipo assim, criar uma tabela em que o HP e o dano ficam representados dentro da tabela e o jogador é representado por essa tabela. Tá?
eu posso representar não apenas um jogador, mas outros conceitos. Por exemplo, eu posso representar um jogador. Se for um programa que lide com um banco de dados, eu posso representar uma conexão com o banco de dados através de uma tabela. E é claro, eu junto com essas tabelas, eu também tenho funções, como eu estou dizendo aqui embaixo, que vão atuar em cima dessas tabelas e fazer o que a gente precisa que seja feito. Tá? Outro exemplo é uma vaga de emprego também. Então eu posso criar, se eu tiver um site que liste vagas de emprego, uma vaga é uma tabela. Se eu fizer ele em Lua, uma vaga vai ser uma tabela em que a gente vai aplicar. Tá? E para outras linguagens, a gente vai ter o conceito de classes. Tá? Em Lua isso vai ser um pouco mais complicado de fazer, eu vou mostrar, mas eu vou evoluir porque eu quero primeiro passar pelo tipo abstrato de dados, porque é um conceito muito mais valioso em Lua do que o OOP em si, tá? Mas ambos vão ser úteis em determinados momentos, tá? Então aqui eu estou mostrando um exemplo de uma função em que eu interajo dois jogadores e um ataca o outro e não fica o código solto. Sempre que eu quiser atacar, o código de atacar está aqui dentro, tá? Inclusive, se você reparar, a partir de agora, dentro do atacar, eu posso aqui colocar, né, contabilizar escudos, contabilizar buffs de poções, outras coisas que vão entrar aqui. Eu não vou precisar me preocupar de atualizar, por exemplo, este código solto aqui, né, desse jeito, tá? Então aqui eu tenho uma instância representada por um estrutura de dados, no caso o jogador, né, como eu mostrei antes, vida e dano, né, HP e dano de ataque. Existem operações que podem ser feitas sobre as instâncias. O jogador pode atacar o outro, o jogador pode coletar um item que aumenta o HP, por exemplo, um escudo, tudo que eu já mencionei. Mas vamos partir para um exemplo prático em que a gente vai ver esses conceitos em ação, tá bom? Então aqui nós temos um exemplo de um jogo, e esse jogo é um joguinho de verdade, tá? É claro que ele é bem... Não é um jogo para valer, é só um exemplo, mas eu estou usando o Love 2D para fazer, tá? Se a gente rodar aqui, deixa eu só confirmar se eu estou no lugar sim, estou no V0, tá? Para a gente começar do início. E eu estou fazendo exatamente aqui o que a gente estava fazendo lá naquele exemplo no slide, tá? Eu tenho um ataque, eu não tenho aqui ainda, eu estou dizendo se o cara está atacando. Isso aqui é só para colocar a animação, e eu tenho o dano, tá? Estou colocando em inglês, que é meu hábito escrever em inglês, eu fico mais confortável escrevendo código em inglês, mas esse aqui é o dano, tá? Se você joga, você já conhece essa terminologia, não vai ter problema nenhum, tá? Então, basicamente, aqui o meu jogador é um círculo, tá? Esse círculo tem raio 70, aqui a posição dele no jogo, tá na minha tela, isso aqui é para controlar uma animação que a gente vai usar. Não você precisa se preocupar com nada do Love, tá? Isso aqui tudo, você só precisa se preocupar com estes parâmetrozinhos aqui, todo o resto o que precisar eu explico, mas é coisa só para poder aparecer o jogador na tela, tá? Então, Love Update, Love Key Pressed, Love Draw, isso aqui eu vou explicar bem alto nível, só para vocês entenderem o que está acontecendo, mas não precisa se preocupar com o que está escrito aqui. A gente está interessado mais no jogador aqui e como eles vão interagir aqui na tela, tá? A gente vai basicamente trabalhar aqui em cima. Uma coisa que é interessante de vocês verem, assim, essa função Love Draw, deixa eu rodar aqui uma vez para vocês verem aqui. Então, se eu chamar o Love ponto menos console, ele vai rodar o jogo e aqui está o meu jogador, tá? Então ele se move na tela e eu tenho também a possibilidade de fazer um ataque apertando barra de espaço. Esse círculozinho que aparece externo aqui simboliza o meu ataque, tá? O que me permite fazer com que aquela bolinha apareça e aquilo tudo é essa função Love Draw, tá? Basicamente o que eu faço é desenhar esse círculo que está aqui, tá? Deixa eu ver se eu consigo fazer um wrap no text aqui para a gente ver ele todo, isso. Então aqui eu tenho esse Graphic Circle, vai desenhar não, esse aqui é só se estiver atacando, perdão, esse aqui vai desenhar o círculo maior. Então eu vou... esse fio quer dizer que é o círculo cheio, aquela parte do miolo toda branca. O X e o Y, onde vão aparecer, né, a posição na tela, e o raio do círculo. Então essa função vai desenhar aquele meu círculo, e aqui só quando eu estiver atacando eu vou desenhar aquela coroa circular por fora
só para representar o meu ataque, tá? E ela vai ficar ali um tempinho e vai sumir depois. Então, basicamente, eu tenho aqui, se o player estiver atacando, eu vou desenhar aquela parte de fora e vou desenhar o círculo cheio por dentro. Aqui, deixa eu separar isso aqui porque faz sentido, ficar um pouquinho separado, só para... Isso aqui é só para... São parâmetros dizendo qual o espaçamento, qual a largura que eu quero daquele anel externo de ataque, e o offset é a distância entre o meu círculo interior e o anelzinho de ataque, tá? Então estou colocando 2 pixels aqui e 3 pixels aqui. E por fim, eu aqui embaixo estou desenhando o chão, tá? Eu estou desenhando uma linha em 0, tá? De x igual a 0 até x igual a w, que é a largura da minha tela. E aqui eu estou pegando o h, que é a altura da minha tela, menos o floor, que é a distância o h vai ser o fundo da minha tela, na parte de baixo, e menos o floor, ele sobe um pouquinho, sobe alguns pixels. No caso, o meu floor y está definido aqui, eles são 10 pixels, tá? Isso resulta nessa imagenzinha aqui. Então, a minha linha do chão está aqui embaixo, o meu círculo maior está aqui, o ataque acontece aqui, tá? E só para você saber, aqui embaixo no Love Update, eu trato as teclas A e D para ele se mover lateralmente, mudando a posição do meu jogador. E em KeyPress eu trato o ataque, quando eu aperto Space, ele vai... Isso aqui é bem mais complicado, tá? Porque como o Lua é single-threaded, eu preciso criar um scheduler para ele poder fazer a animação. Pode ser um tópico de outro vídeo, mas basicamente aqui eu defino ele que está atacando para verdadeiro e agendo que no futuro, em 0,1 segundo, eu vou fazer com que o ataque seja falso. Isso faz com que dentro do Love Update, dentro do Love Draw, cada vez que ele for atualizar, né, o Love Update vai rodar a cada DT, e toda vez que ele atualizar, o Love Draw vai entrar em ação dizendo o que pintar na tela. Então quando ele chegar aqui, ó, if player attacking, o player attacking está sendo mudado aqui dentro, tá? No início para true, e depois de um tempo ele vai voltar para false pelo próprio loop do jogo, tá? A gente não vai precisar se preocupar que já está tudo tratado aqui. Então, esse é o código básico. Vamos complicar um pouco agora, fazer o seguinte. Vou partir agora para a versão 1.1, vou colocá-la aqui para rodar, em que o que eu vou mudar na versão 1.1 é basicamente que além do nosso jogador, eu vou colocar um inimigo. Tá? Então eu vou colocar um outro cara, e nós vamos desenhar os dois na tela. O que muda aqui no... Então, basicamente, vamos lá, passar aqui com calma, tá? Então eu tenho aqui o player attacking false e o enemy attacking false. Os dois têm que começar assim. Então eu estou representando exatamente o que eu fiz no slide aqui, colocando cada um dos personagens separadamente, cada atributo dele separadamente, assim, espalhados. O que eu vou precisar agora é desenhar esses caras. Então, eu já defino a posição do meu jogador na posição 100, que é o que tinha antes, e eu coloco a posição do inimigo na posição 250. Quer dizer que é um pouco mais para a direita na tela. Tá? Vocês vão ver, eu vou rodar, vocês vão ver isso aí como é que fica. O HP do inimigo é 100, igual o meu HP. O dano do inimigo é 5, menor que o meu. Ele não está atacando. Tá? Deixa eu colocar aqui na mesma ordem, que eu acho que vai facilitar um pouquinho isso. Vai facilitar um pouquinho na hora de entender. Tá? E aí eu tenho, repetindo o Love Draw, aqui é a mesma coisa. Aqui, porém, tem uma diferença. Aqui eu vou... primeiro, repara, eu estou basicamente duplicando esse código que está aqui, né, do Graphic Circle, até aqui. Então eu duplico o código, claro, mudando. Em vez de eu passar a posição do personagem, eu passo a posição I, que é a posição do inimigo. No resto é tudo igual, tá? Só ele vai usar... E aí, tem mais um detalhe. Para você poder identificar esse separador, tem que mudar a cor. Isso aqui é um amarelo, tá? Então, mudando essa cor aqui, você vai perceber que tem dois círculos, um branco e um amarelo.
e eu no final, na hora de desenhar o chão, eu tenho que voltar a desenhar branco. Eu tenho que tomar cuidado com isso, tá? De resto é igual, tá? Ah, e eu tenho também já um sistema de pontuação que eu estou colocando aqui, em que eu vou mostrar o score do jogo, e que quando um atacar o outro, vai ter aqui no no Key Pressed, quando eu apertar a tecla espaço para o meu jogador ou M para o inimigo, ele vai atacar e esse ataque vai causar o dano. Então eu vou diminuir o HP do inimigo se o meu jogador estiver atacando, eu vou reduzir o HP do inimigo e eu tenho uma verificação de fim de jogo que é quando porque cada função tem uma responsabilidade diferente, tá? Então o Key Pressed apenas causa o dano, mas quem verifica o game over deveria ser o Love Update. Deixa eu ver aqui, onde é que eu vejo o game over? Onde é que tá o Win? Draw Player. O espaço, right, left. Aqui, ó. É no meu. É no draw. O draw, isso. O draw já vai dar aqui. Ele vai ter o. Ele vai comparar aqui e vai fazer. Não tá muito correto, tá? Mas é um exemplo rápido pra gente aqui, pra gente poder ver. Depois que o dano tiver. Que a vida depois tiver menor que zero, nada mais vai acontecer. Então, porque olha só, eu tô falando if se o dano do inimigo estiver maior que zero, tá? Ele vai tentar fazer aqui. Enfim, eu tenho um joguinho, vamos mostrar o jogo rodando, né? Porque aqui eu tenho os dois círculos, na setinha eu mexo aqui, no A e D eu mexo aqui. Quando eu atacar, você vai ver que aqui em cima tem os pontos de vida, e quando eu atacar, ele reduz até chegar em zero e eu ganhei o jogo, tá? Se eu quiser rodar novamente, agora se eu tiver um inimigo atacando, eu tá vendo que eu perdendo vida aqui em cima, e na hora que eu chego em zero eu perdi o jogo, tá? Então basicamente esse é o meu jogo. Primeira dificuldade, vamos ver se vocês perceberam aqui uma coisa, né? Na hora que eu rodo aqui, deixa eu afastar aqui que eu não quero que perca. Se você reparar, a animação tá um pouco diferente. O que está de diferente? Se você perceber, a distância entre o anel e o círculo aqui é um pouquinho menor do que a distância aqui. Aqui dá para ver que está um espaço bem maior entre o círculo e o anel, enquanto que aqui está menorzinha a distância. Tá? Isso foi um erro que eu acabei cometendo sem querer, mas que eu mantive só para mostrar para vocês uma das desvantagens de fazer da forma que eu estou fazendo. Se eu voltar aqui no código, a parte do código que desenha aquele anel é essa linha aqui para o meu jogador, né, linha 37, e essa linha aqui para o inimigo, a linha 47, tá? Como eu copiei de um lado para o outro, e eu copiei, na verdade, numa versão mais antiga do código, quando eu troquei para cá, eu aqui alterei essa variável, tá? Mas não alterei aqui, que era o que estava antes, tá? Esse floor y, inclusive, nem deveria estar aqui. Antes era um 2, estava aqui hardcoded, eu troquei para floor y, só acabei mudando erradamente aqui, não era para estar. Mas para você ver, isso acontece em programação, tá? Então mudei aqui erradamente, mas aí depois eu atualizei para cá para ficar correto aqui e esqueci daqui. Ou seja, eu fazer esse tipo de Ctrl+C, Ctrl+V de funcionalidade é algo super perigoso, porque a gente começa copiando, depois a gente altera um lugar, esquece no outro, e a coisa fica complicada de manter. Então aqui o correto é a gente pegar essa parte e colocar aqui. Tá? E agora a gente pode rodar o código, deixa eu salvar, fechar aqui e rodar novamente. E agora, se eu apertar o M, vai estar juntinho igual, tá? Não vai estar mais com aquele problema. Porém, o meu problema real continua, porque o meu código continua aqui dessa forma. É isso que a gente vai começar a ver
nas melhorias, tá? Então aqui está minha base do jogo e eu vou começar a apresentar as melhorias para vocês no próximo vídeo. Fica ligado, até a próxima.